Não é uma questão que ele quer te ver triste, é que a vida dele é triste. Não é uma questão que ele não quer te ver conquistar, é que ele não foi capaz de conquistar. Não é uma questão que ele não quer te ver avançar, é que ele não teve coragem de avançar. Por isso ele tenta te paralisar. Fala, meus lindos, muito bom dia. Queria falar com vocês hoje sobre inveja, cara. Eu acredito que a inveja ela é algo problemático para aquela pessoa que não entendeu o jogo ainda. Alguém sentir inveja de você e você se sentir preocupado com isso, talvez você não tenha entendido o jogo ainda. Eu sou tão em paz em relação à inveja que quando eu posso, eu ainda ajudo o invejoso. Eu lembro que quando eu abri minha loja, Cunha Phone Store, já fazendo um comercial, quando eu abri minha loja, tinha um cara que trabalhava comigo, a gente trabalhava junto. Não necessariamente, a gente trabalhava junto ali como CLT, vamos colocar assim. E eu lembro que esse cara falou assim, cara, isso não dá certo. Isso não dá certo por causa disso, por causa daquilo. Colocou N poréns que não dava certo o negócio. E eu lembro que eu persisti. Cada passo que eu dava, eu lembro que ele colocava um porém. Era assim, assim, assado. E eu persisti. E de um tempo pra lá, as coisas começaram a virar, começou a acontecer na loja. E eu lembro que passou, sei lá, uns 3, 4 meses. Eu olho no status dessa pessoa, quem começou a vender iPhone? A mesma pessoa que me criticou lá atrás. A mesma pessoa que me criticou também estava tentando vender. Eu falei, ué, como assim do nada? Aí eu lembro que começou a imitar algumas coisas minhas. E tipo, na minha cabeça aquilo foi tão em paz que eu cheguei nele e falei, irmão, eu vi isso daqui, aquilo que você tá fazendo, cara, tá errado. Assim você não vai vender nada. Faz assim, assim, assado que dá certo. Dei até dicas pra ele. Porque entenda uma coisa, o invejoso ele pode querer te copiar, mas só você sabe a luta que foi pra você chegar onde você tá. Só você sabe a sua trajetória pra chegar até lá. É a ideia, tipo assim, o cara pode tentar também fazer o mesmo que eu tô fazendo. Só tem uma diferença, eu lutei muito pra chegar até lá. E o invejoso, muitas das vezes, olhando de fora, ele acha que é algo simples, acha que é algo fácil, e na primeira desiste, na primeira não consegue o tranco. Então, a ideia é o seguinte, você só vai pilhar com o invejoso se você não entender o jogo. Se você não entender que não tem a ver com você, mas tem a ver com quem ele é. Tem um exemplo que eu gosto de dar muito, é o exemplo de 2 jardins. Imagina que você está passando em uma rua e aqui tem 2 jardins. Um jardim cheio de flores, cheio de planta, um jardim muito lindo. E do lado de cá, um jardim destruído, um jardim muito ruim. Aí o que acontece? Se você voltar no tempo, você vai ver que esses 2 jardins eram exatamente a mesma coisa. Um terreno baldio, um terreno sem nada. Era só terra. Porém, nesse jardim que tá bonito, foi plantado coisas bonitas nele. Foi plantado flores, foi plantado rosas, foi plantado, sei lá, alguma coisa bonita nele. Nesse jardim aqui, foi plantado espinho, foi jogado lixo, foi jogado coisas ruins. Então o que eu quero que vocês entendam é assim, passou o tempo, a semente foi jogada, tanto no bom quanto no ruim. A semente foi jogada. Passado o tempo, aquela semente cresceu e deu fruto, um bom e um ruim. O que eu quero que vocês entendam é assim, a pessoa, ela só consegue oferecer para você aquilo que ela tem. Traduzindo assim, se ela tá oferecendo inveja para você, é porque dentro dela só tem inveja. Se ela tá oferecendo um rancor, uma amargura, ódio para dentro de você, é porque dentro dela só tem isso. A pessoa, ela só consegue, como eu posso dizer assim para vocês, só consegue te oferecer aquilo que ela tem. Então, quando o invejoso vem me atacar, quando o invejoso vai te atacar, ele não está falando referente a você, ele está falando referente a quem ele é. Quando o invejoso não quer que você construa, não quer que você tenha o seu, não quer que você vá para frente, ele não está falando a respeito de você, ele está falando a respeito dele, ele está falando a respeito de quem ele é, ele está falando a respeito do que ele carrega. Se eu não quero ver alguém bem, se eu não quero ver alguém feliz, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com eu estar triste, tem a ver com eu não estar bem, entende? Então quando você entende isso, você não tem ódio do invejoso, você tem dó do invejoso. Dá para entender essa questão? Tem uma palavra na Bíblia que ela fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No dia que você aprender a converter a energia que mandam para você, você vai entender que você vai estar sempre crescendo, independente da inveja. Tem um negócio em mim, cara, que
que eu gosto muito é a ideia de assim, eu gosto muito de resultado, tipo, falar isso, falar aquilo é legal, mas eu gosto muito de resultado. A teoria é bacana, mas o resultado me agrada, o resultado me anima. E quando vem alguém pra mim como um invejoso, quando vem alguém falar, ah, não vai dar certo, ah, você não vai conseguir, ah, você isso, ah, você aquilo, quando jogam essa energia pra mim, eu converto essa energia em mais força e faço acontecer só pelo incentivo da pessoa, entende? Então é basicamente assim, aprenda duas coisas. A primeira, o invejoso não tá falando a respeito de você, tá falando a respeito dele. Então é algo que não precisa ter raiva, pode ter até dó. É digno de dó pessoas assim. E segundo ponto, a energia ruim que a pessoa manda pra você, aprenda a converter aquilo em energia boa e fazer você avançar, fazer você crescer. É a ideia tipo assim, ah, fulano falou que não ia dar certo. Cara, eu ia dar 100% do meu potencial para fazer isso daqui dar certo. Agora eu vou dar 150, vou dar 200% para fazer isso daqui dar certo. Para provar para fulano, não, para provar para mim mesmo que eu sou capaz. Entende? Então, duas coisas. O invejoso não tá falando a respeito de você, tá falando a respeito dele. Aquela pessoa que tira sua paz, aquela pessoa que tá sempre ali te perturbando, não tá falando a respeito de você, tá falando a respeito dele. Ok. Segundo, a energia ruim que manda para você, aprenda captar aquilo dali, converter e mandar de volta de um jeito positivo, usar aquilo pra você de um jeito positivo. É a ideia tipo assim, mandou uma energia bacana, eu converto ela e uso ela de uma forma positiva. Eu converto ela e uso ela de uma forma agradável, traduzindo assim, mandou algo pra me derrubar, cara, aquilo ali vai ser um degrau pra mim subir. Entende? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Um exemplo que eu gosto de dar muito, esse exemplo é do Pablo Marçal. Ele fala assim, ó, de um lado aqui tem pessoas, vou tentar fazer um desenho depois na tela. De um lado aqui tem pessoas contra você. Um paredão de pessoas contra você. Do lado de cá tem um paredão de pessoas a seu favor. Então você vê duas paredes aqui, ó. Uma de um lado, outra de outro. E você tá no meio, como se fosse um vulcão. Aí o que eu pego? Eu pego a energia dessa parede, uso as duas, centralizo e uso elas para explodir, uso elas para subir. Tanto a energia ruim que mandam para mim, quanto a energia boa, eu vou usar as duas para me fazer alavancar, para me fazer subir. Então guarde esse ensinamento na vida de vocês. O invejoso não tá falando dele. O invejoso não tá falando de você, ele tá falando a respeito dele. O invejoso não é uma questão que ele quer te ver triste, é que a vida dele é triste. Não é uma questão que ele não quer te ver conquistar, é que ele não foi capaz de conquistar. Não é uma questão que ele não quer te ver avançar, é que ele não teve coragem de avançar. Por isso ele tenta te paralisar. E segundo ponto, e para mim é o mais importante, aprenda a canalizar a energia da inveja. Ela vem de uma forma ruim, converte aquilo, usa de uma forma boa a seu favor. Usa de uma forma boa para você fazer você crescer. Amém? Um excelente dia para vocês, que Deus abençoe.